Olha, gente, para gravar esse vídeo eu vou presumir que você, criatura linda e maravilhosa, que está se sentindo desmotivada, sem vontade de fazer as coisas, meio borocochô, não entende o que precisa fazer no mundo, já está com seu hemograma completo em dia, assim como a vitamina D, os hormônios, está com um check-up médico já, ó, tilindo, tá? Porque eu sempre falo, não adianta nada saber o que você quer fazer da vida, o que você precisa fazer, como se motivar, se você tá dodói, tá bom? Então eu vou pular essa etapa de falta de vitamina e vamos pro que interessa, porque às vezes é realmente o que interessa, tá? Enfim, pra quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pichon-Tecoski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino basicamente sobre astrologia, simbolismo, visão sistêmica e algumas outras coisas. E eu também dou consultas, então se você quer uma análise específica do seu mapa, se você acha que eu passo muito complicado, porque a astrologia, gente, ela é complicada, tá? Ela é uma coisa que você precisa parar, respirar, observar e compreender. Não é uma coisa assim, papum, não é um manual de... Não sei, gente, qualquer coisa que você for fazer é complicada, né? Dependendo da predisposição de cada um. Mas enfim, então no vídeo de hoje eu vou ensinar um truquezinho pra gente entender o que motiva a gente a fazer alguma coisa. Então, pelo que a gente gostaria de fazer algo, o que faz a gente levantar da cadeira e fazer alguma coisa, tá? Então, normalmente, a gente vai encontrar muito conteúdo por aí falando pra a gente só olhar o ascendente, tá? Só olhando o ascendente, em alguns casos pode ser que dê certo, mas às vezes não dá certo, tá? É o meu caso aqui, no meu caso não dá certo, porque meu ascendente em Leão, e por mais que eu adore estar aqui conversando com vocês, não é minha escolha profissional, entendeu? Não fala assim, ah, Amanda, você queria ser youtuber, queria ser famosa? Não era isso que eu queria, tá? Eu nunca fui o tipo que me colocava na liderança, as pessoas me colocavam, mas não é tipo assim, oi, chama eu, não era assim, sabe? É diferente, então vamos com calma. E assim, provavelmente vocês vão perceber no decorrer da vida que não é sempre assim que funciona, mas esse cálculo que eu vou passar para vocês vai dar certinho, tá? Ele é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar ser bem didática, tá? Bem didática e vou explicar como é que funciona um por um. Então, por exemplo, você sempre vai pegar o dispositor do regente do seu ascendente. Ai, meu Deus do céu, que confuso. Para descobrir qual que é o regente do seu ascendente primeiro e depois o signo que rege o planeta que rege o signo que está o regente do seu ascendente, tá? Então você vai primeiro pegar o seu regente do ascendente. Então, se o seu ascendente for Áries ou Escorpião, o regente do seu ascendente é Marte, tá? Se o seu ascendente é Touro ou Libra, é Vênus. Se seu ascendente é Gêmeos ou Virgem, o regente do seu ascendente é o Mercúrio. Se o seu ascendente é Capricórnio ou Aquário, o regente do seu ascendente é o Saturno. Se o seu ascendente for Sagitário ou Peixes, o regente do seu ascendente vai ser Júpiter. Se o seu ascendente é Leão, você vai olhar o Sol. E se o regente do seu ascendente for Câncer, você vai olhar a Lua. Primeira parte, até aí tudo bem. Você descobriu qual é o regente do seu ascendente. Agora, você tem que descobrir qual que é o dispositor do regente desse ascendente. Então, vai depender de onde está o regente do ascendente, ou seja, qual o signo que está esse regente do seu ascendente, tá? Então, você vai ter que olhar para o signo que está o dono, o senhor do seu ascendente, ok? Então, você descobriu qual que é o regente do seu ascendente, beleza. Vamos supor que seu ascendente seja Áries. Aí você vai olhar para o Marte, qual que é o signo que está o Marte. Aí eu vou passar a lista, tá? Se seu ascendente for Sagitário ou Peixes, você vai olhar para o Júpiter e ver qual signo que tá. Se seu ascendente é Capricórnio ou Aquário, você vai olhar para o Saturno e ver qual signo que esse Saturno tá, né? Aí, voltando aqui, você vai fazer de novo essa jogada, entendeu? Então, de novo, você vai ver qual que é o dono desse signo, o dono dessa casa, o dispositor desse signo. É a mesma coisa. E a tabela é a mesma. Então, por exemplo, se o regente do seu ascendente, seja o regente do seu ascendente Marte, Saturno, blá blá blá, não interessa qual que é o regente do seu ascendente. Se esse planeta está no signo de Áries ou no signo de Escorpião, o regente
desse signo, o dispositor do regente do seu ascendente vai ser o Marte. Então, o que te motiva é Marte, é a ação, é a competitividade, é o desafio, é você salvar alguém, salvar algo, restaurar algo, trazer paz, trazer justiça, agir, principalmente questões num desafio que pode ser intelectual, ou pode ser físico, ou pode ser os dois, né? Tem aquele meme: por que o ariano foi aprender alemão? Porque era difícil e ele queria um desafio. Então é sempre assim, né? É difícil? Então eu vou, então eu quero, né? Então, quando a motivação primária é marcial, a pessoa tende a se motivar a fazer algo quando é difícil. Quando tá muito fácil, quando tá todo mundo fazendo, quando tá mamão com açúcar, não tem graça. Outra hora eu faço. Aí quando a pessoa tá lá na lama, afundada, passando um perrengue, aí ela ressurge das cinzas, porque ela tem uma ação. É muito comum também pessoas com motivação marcial gostarem ou se mexerem ou triunfarem mais em situações de dificuldade na vida, né? Seja, às vezes, uma situação social muito forte, ou quando está ameaçando ali um conflito nacional, até internacional ali, ou vai acontecer alguma coisa muito forte, a pessoa que estava lá coçando a barriga, né? Tava ali tranquila, sossegada, tava assim à toa, aí ela vai acordar pra vida e fazer alguma coisa, porque aí ela consegue, entendeu? Ou em situações de emergência. Não consigo levantar cedo, não. Tô passando mal, me socorre. Aquela pessoa lá da motivação marcial, ela pode estar, do jeito que for, ela vai levantar e vai fazer alguma coisa. Pois é, a motivação marcial é terrível, né? Continuando aqui. Se o regente do seu ascendente estiver no signo de Touro ou no signo de Libra, quer dizer que a sua motivação primária, ela é venusina. A motivação primária venusina é aquela pessoa que vai se motivar a melhorar, a fazer alguma coisa, a realizar uma tarefa, quando ela sente que está embelezando, harmonizando ou criando um vínculo. Ou seja, é aquela pessoa que ela vai ficar um perrengue, acabada, aquela que, estou aqui toda desleixada, desarrumada, com o dente torto, fedendo. Ai, meu Deus do céu, tem alguém que talvez goste de mim, ou talvez eu possa dar uma paquerada, uma namorada. Aí ela vai pra academia, ela vai se arrumar, ela vai tudo. Ou quando ela sente que tá tudo meio bagunçado e tá tudo meio esquisito, ela precisa de ordem. Então, quando tá tudo muito bonito, harmônico, embelezado, quando ela tem essa liberdade criativa de harmonizar ou apaziguar, ela vai se sentir mais atraída a agir ou fazer algo. Então, a motivação primária dela, venusina, tem relação com os assuntos de Vênus. Não quer dizer necessariamente um trabalho. Você pode trabalhar no RH. O RH até tem a ver com Vênus, né? Que é harmonizar, apaziguar ali, né? Mas sei lá, você pode trabalhar como bombeiro, mas você vai estar lá, entendeu? Salvando uma pessoa, mas você vai estar trazendo harmonia para a vida dela. Você pode deixar o teu espaço de trabalho mais bonito, mais organizado, sentir que tem ali algo que você pode trazer com mais sensibilidade na hora de ajudar alguma vítima, alguma pessoa que está correndo algum tipo de risco, colocar ali mais saúde como uma proposta venusina também, porque é uma harmonia do corpo. Enfim, tem que aplicar esse propósito da motivação primária no que você precisa fazer. Precisa estudar? Deixa o caderno bonitinho, coloca umas canetas coloridas, do jeito que você acha que fica bonito e harmônico, né? Deixa o seu ambiente de trabalho sempre muito esteticamente agradável, tá? Se o regente do seu ascendente estiver no signo de Gêmeos ou Virgem, a sua motivação primária é mercurial, ou seja, o que te motiva a fazer algo é quando você tem alguma troca de conhecimento, quando tem algo para se comunicar. Às vezes não é necessariamente verbal, pode ser uma carta ou um conteúdo escrito ou falado ou sinais, o que for, mas que tenha alguma conexão de aprendizado e de troca, de comunicação, de movimentação.
Normalmente a pessoa com motivação mercurial, ela precisa de muita novidade, enquanto que a marcial precisa de adrenalina, né? Então a mercurial ela precisa um pouco de dopamina, a venusina também precisa de um pouco de dopamina, aquilo que é gostoso, prazeroso, né? Mas a mercurial ela vai estar mais ligada com a dopamina daquilo que é novidade, daquilo que é novo, de uma informação, uma notícia, algo que de última hora, ou fazer alguma logística, deixar a coisa mais prática, mais funcional. Então, é o que motiva a pessoa a fazer alguma atividade, né? O que vai motivar a pessoa a fazer algo difícil ou algo cansativo vai ser conseguir sistematizar, organizar e sentir que está trocando algo, fazendo alguma troca, fazendo algo, trocando alguma informação, tá aprendendo alguma coisa, tá melhorando de alguma forma esse sentido mercurial. Se o regente do seu ascendente estiver no signo de Câncer, a sua motivação primária é lunar. Ou seja, quando você sente que está nutrindo, cuidando, apaziguando, ninando, maternando, né? Vai ficar mais fácil para você fazer alguma coisa, tá? Então, de repente, sei lá, você precisa lavar a louça, mas eu tô fazendo isso pela minha casa, pela harmonia da minha casa, porque isso vai me nutrir emocionalmente, porque isso vai me fazer eu me sentir bem. Então precisa de gatilhos emocionais, de sentir que tá cuidando de alguém, que tá... Então o que vai te motivar a fazer algo é sempre essa relação de cuidar, de ser cuidada, de nutrir, de memorizar, que tem um vínculo afetivo, um vínculo emocional com aquilo. Então, mas era tão bom quando eu lavava a louça naquela época, ou tal pessoa vai ficar feliz porque eu vou lavar a louça. Eu tô nutrindo as boas energias da minha casa. Eu estou fazendo isso porque, enfim. Então, a motivação lunar, ela é muito relacionada com esse vínculo afetivo. Ela vai preferir atividades onde ela protagonize uma relação de cuidado para com o outro. Então, por ela, muitas vezes ela não vai fazer, a não ser que ela receba um carinho em troca, uma atenção em troca, ou que ela vá cuidar de alguém ou sentir que está amando alguém, né? Então tem essa relação toda de ninar, de maternar, né? Isso que motiva a pessoa da motivação lunar. Se o regente do seu ascendente estiver em Leão, então a sua motivação primária é solar. Aí sim, né? Pode ser um protagonista, mas não necessariamente. Não precisa ser uma pessoa que necessariamente precisa de um destaque, um holofote, um glamour, um brilho. Pode ser que sim, mas não é necessariamente isso. A gente vai ver isso em outros aspectos do mapa, tá? Mas precisa ter uma colocação de si, da sua individualidade em qualquer tipo de processo. Ou seja, você precisa sentir que está existindo, colocando quem você realmente é, sendo autêntico, sendo você mesmo, colocando a sua identidade ali, se descobrindo, se destacando, mas não necessariamente fama e holofotes e coisas assim, mas sim autenticidade, franqueza, verdade, quando você sente que está realmente fazendo uma coisa importante, mudando a vida de alguém, que tem ali alguma questão de propósito. Então a motivação primária solar, ela pode ter relação com o governo, sim, com estar no comando, mas é muito mais relacionada com se colocar e colocar a sua própria identidade e originalidade em qualquer projeto, em qualquer ação que você vá exercer. Então, quando você tem que trabalhar com atendimento ao público e falar de uma determinada forma, num determinado tom, sem poder expressar algo verdadeiro, é muito contra o que você se propõe, né? Sua motivação primária. Então, não vai ser muito agradável. É interessante você procurar, às vezes, algum tipo de atividade onde você consiga expressar isso, se você precisa mesmo, né? Fazer isso de não se colocar com muita frequência. Se você tiver liderança, ótimo, mas como eu falei, não precisa ser aquela coisa de destaque, coisas do tipo. Se o regente do seu ascendente estiver em Sagitário ou Peixes, a sua motivação primária é jupiterina. É bem parecido com a solar. A diferença é que aqui a gente tem um propósito também espiritual, que pode ser que envolva grupos, então fazer algo importante de uma forma na comunidade para muitas pessoas, mas principalmente que tem algum tipo de relação com
um propósito espiritual, a verdade superior, descobrir algo magnífico. Então não é uma curiosidade tão cotidiana e tão simples quanto a mercurial, que gosta de saber como é que a caneta foi feita. Júpiter não, Júpiter quer saber qual é a origem da caneta, em qual povo, por que aquela caneta funcionava para aquele pessoal daquela época que inventou ela, o que eles faziam com esse objeto, qual era o tipo de ritual que era feito com, sei lá, entendeu? Então, é essa relação toda de aprofundar muito. E o que você pode usar hoje, a caneta, num coletivo, para as pessoas mudarem a vida delas por essa caneta. Isso aqui é muito importante, muda a vida das pessoas. Então, tudo que tem essa relação de um propósito maior, uma verdade universal, para a motivação primária jupiterina é fundamental. A louça, vou lavar a louça pra quê? Vou levantar da cama pra quê? Tem que ter um propósito. Ah, não, isso aqui é importante pro meu desenvolvimento espiritual, porque eu preciso saber do cotidiano e preciso ter disciplina para conseguir desenvolver algo maior, senão eu não vou desenvolver algo maior. Então já tem em mente lá o objetivo final, entende? Isso, gente, da motivação primária, você pode usar gatilhos, enganar seu cérebro para te motivar a fazer as coisas, tá? Eu sempre usei muito isso. Agradeço muito meu eneatipo por ter isso nato, né? Vai lá, tem que fazer, vamos lá, né? Tive uma vez que eu tive que traduzir. Ai, eu não lembro quantos vídeos, fugiu da minha cabeça. Sei lá, eram muitos vídeos, tive que traduzir, era um trabalho, do áudio em inglês para texto em português. Até aí tudo bem. Eu tinha prazo e demorava, passou por uma situação assim, chata pra caramba. Eu saí da casa dos meus pais, estava morando com uma colega na época e ela começou a dar muito problema, sabe? Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas assim, foi bem conflituoso. Então eu tinha que me concentrar, ter paz, sossego e silêncio e traduzir, né, essas situações, né, esses áudios, esses, né, vídeos. E aí chegou uma hora que eu tava achando um pé no saco, porque era repetitivo, era sempre a mesma coisa, e aí eu peguei e montei toda uma playlist e coloquei um nome na playlist super, assim, mágico, universo, respostas pra vida e tudo mais, 42, né, a vida, o universo e tudo mais. Coloquei um monte de título, assim, na playlist pra fingir que eu tava descobrindo um hack pro universo através daqueles vídeos. Era um vídeo de coaching, né, então, vocês imaginam. É bom, mas quando você escuta depois do 10º, você já não aguenta mais, entendeu? Porque parece que é tudo igual. Aí me motivou a continuar fazendo. Então eu sempre usei esses gatilhos, assim, sabe? De parecer que algo é muito mais legal do que realmente é. É terrível pra dopamina a longo prazo, né? Mas a gente se resolve depois. Enfim, se o regente do seu ascendente estiver em Capricórnio ou Aquário, parabéns, a sua motivação primária é saturnina, o que quer dizer que você até consegue fazer as coisas porque precisa ser feito, pela responsabilidade, pelo comprometimento, porque você se comprometeu a fazer aquilo. Mas se tiver uma estruturação, se tiver tudo mais organizado, mais condensado e tiver relação com algo mais fundamental, mais importante, mais essencial, você vai encontrar muito mais facilidade para resolver esse seu problema ou fazer essa tarefa. A motivação primária saturnina, ela é um pouquinho mais xarope, né? Porque Saturno, ele não é muito ativo, digamos assim. Normalmente está relacionado com um conhecimento mais estruturado, fundamental, a não ser que o Saturno esteja bem posicionado e a pessoa simplesmente faça porque precisa ser feito, por pura e simples responsabilidade, o que é muito bom. Então precisa fazer porque precisa fazer, né? Então precisa de um propósito, de uma fundamentação, né? É mais ou menos por aí. Enfim, então essa é a relação da motivação primária. É uma técnica astrológica mais antiga. Tem vários outros detalhes de cada uma, né? Eu passei uma visão geral. E tem como delinear também a interpretação da motivação primária com o signo que está esse dispositor do regente do ascendente, quais aspectos que estão sendo feitos, quais as condições de dignidade e assim por diante, para trazer mais detalhamento sobre como é que vai funcionar. Mas a lógica é basicamente essa. É um dispositor do regente do ascendente, né, o regente do ascendente, e você vai descobrir a motivação primária, porque é aquele planeta ali que está dominando o regente do seu ascendente.
Ele tá seguindo as regras desse senhor dessa casa. Se o regente do seu ascendente estiver domiciliado, ótimo, né? Mamão com açúcar fica bem mais fácil, mas exaltação não funciona, tem que derivar. Eu sou da motivação marcial, então eu normalmente coloco alguma dificuldade para fazer alguma coisa, ou eu finjo que é mais grandioso ou mais importante do que realmente é. Mas geralmente é fácil porque tem que fazer e pronto, mas é porque eu tenho Lua em Capricórnio, então me ajuda, né, a me motivar. Mas eu tenho observado alguns resultados bem importantes, né, delineando e dando algumas dicas, dependendo do mapa. Enfim, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi uma sugestão, então podem colocar nos comentários outras sugestões, temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Comentar qualquer figurinha já ajuda bastante no engajamento. Para mais detalhes, eu também tô com membros abertos aqui no canal, mas, enfim, só lembrando também, né, porque é muito confuso ainda. Daqui a pouco eu faço um vídeo, explico tudo e coloco mais conteúdo lá, mas para quem quiser me ajudar um pouco mais, fica à vontade, não vou reclamar não, tá? Não vou reclamar. E para consultas e aulas e cursos, tem mais informações na descrição dos vídeos. E até a próxima!